Boa noite. Vamos orar? Eu vou pedir para as luzes ficarem apagadas para esse início, pode ser? Jesus, é tudo sobre você, é tudo para você, é tudo por meio de você. Espírito Santo, nós precisamos de você. É você quem nos conduz a toda a verdade. E eu sei que você tem algo muito lindo para fazer nas nossas vidas durante essa conferência. E eu sei que já começou. Eu sei que começou desde o momento que nós chegamos. A gente consegue sentir a sua presença aqui e a gente honra a sua presença. Espírito Santo, você tem total liberdade nesse lugar e nas nossas vidas. Que durante toda essa ministração, você faça aquilo que só você pode fazer. E assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Numa conferência com o tema Originais, quando a gente procura o significado dessa palavra original, a gente descobre que original é relativo à origem. Original é o que provém de uma origem. E esse som que apareceu, que vocês escutaram, é um som conhecido, é ou não é? É o som de morte. E é o som de morte porque no início de tudo houve uma morte. No início de tudo existiu uma morte. Quando eu pensei no tema dessa mensagem, de volta à origem, eu tinha planejado algo totalmente diferente. Quando eu pensei no tema dessa palavra, eu pensei que de volta à origem eu falaria sobre o Éden e eu falaria sobre Deus ter nos feito a imagem e semelhança dele. Só que o Espírito Santo, ele começou a me mostrar sangue. E ele me falou, é porque antes da criação já existia redenção. Antes do tudo existir, já existia o meu amor por vocês. João, lá em Apocalipse, ele diz que o Cordeiro, ele já estava imolado desde antes da fundação do mundo, da criação do universo. Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Então, se original é algo que provém de uma origem, nós precisamos entender que origem é essa. E a origem não é o Éden, a origem é a cruz. O Cordeiro já estava imolado antes de tudo, antes de haver pecado. Deus já havia proposto a solução. Isso é muito forte, porque eu ainda não existia, você ainda não existia, mas Deus já tinha escolhido nos amar, nos redimir, nos justificar. Para que a gente saiba que o amor dele é o mesmo. O amor dele não muda. Não tem nada que você possa fazer para ele te amar menos, e não há nada que você possa fazer para ele te amar mais, porque ele decidiu te amar antes de criar tudo. Antes de tudo, já existia o amor dele. Antes do haja luz, houve cruz. Houve sangue sendo derramado. E o autor de Hebreus, ele diz que o sangue de Jesus, ele tem voz. Que o sangue de Jesus, ele fala. E o que é que o sangue de Jesus fala?
O sangue de Jesus, ele fala para mim e para você: você é amada. Ai, mas eu já ouvi tanto isso. Você é amada e isso é suficiente. É uma questão de identidade. Se você não entende a sua identidade como filha amada, você vai buscar a sua identidade em outras coisas. E você vai buscar a sua identidade no seu desempenho, na sua realização, no comprar, nos seus relacionamentos. Quando, na verdade, a sua identidade é amada. E a verdade é que se as pessoas soubessem quem elas são, nós não precisaríamos dizer para as pessoas o que elas devem ou não devem fazer. É uma questão de identidade. Sabe, quando a gente olha ao nosso redor e vê caos, esse caos não é porque as pessoas precisam ser mais confrontadas. É porque as pessoas não sabem da origem delas. As pessoas não sabem dessa verdade, que antes do tudo existir, já existia o amor dele por nós, e é esse amor que nos define, é esse amor que nos dá identidade. E quando a gente se identifica com a morte de Jesus na cruz, algo dentro de nós deve morrer. E Paulo diz que o velho homem morre. O velho homem morre. O velho homem morre. Algo precisa morrer nesse encontro, quando a gente olha para a cruz, quando a gente vê o sangue de Jesus e que a gente entende o que esse sangue está falando sobre nós. E aí não só a velha pessoa morre, mas a gente ganha uma nova natureza. A gente ganha a identidade de Cristo. A gente ganha a identidade de Cristo. E aí eu te pergunto, para que a gente ganha a identidade de Cristo? Sabe, Cristo, ele não veio apenas para nos dar um exemplo de vida, ele veio nos dar a própria vida. Ele não é apenas o exemplo que nós desejamos seguir. Ele é a garantia de que é possível. Deus disse para Noé: se você beber o sangue de um cordeiro, a vida do cordeiro entrará em você. Não faça isso. Nos últimos dias eu comecei a estudar muito sobre sangue. E a verdade é que para o judeu é um absurdo ingerir sangue. Porque eles sabem que no sangue está a vida. E aí olha que interessante. Quando os apóstolos, eles resolveram resumir quais eram os costumes judaicos que deveriam ser mantidos pelos novos cristãos gentios, eles escolheram 4. E 2 deles era não ingerir sangue. Então, peraí, existiam vários conceitos. Existiam vários costumes, existiam questões morais, muitas, centenas. E aí eles escolhem 4, que deveriam ser mantidas pelos novos cristãos gentios. Eles não escolhem, por exemplo, a circuncisão. 2 delas não é para ingerir sangue. Agora, olha o que Jesus fala em João, capítulo 6, dos 53 ao 57. Presta atenção, porque a gente ouve falar muito sobre sangue, sabe? A gente sabe do sangue de Jesus, mas a gente não entende, lá naquela época, o que foi para essas pessoas escutarem sobre isso. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vocês lembram o que Deus tinha falado para Noé? Não bebe o sangue do cordeiro, porque se você fizer isso, a vida do cordeiro vai entrar em você. E aí agora Jesus diz, olha, se você bebe do meu sangue, é a minha vida que vai entrar em você. Faça isso. Você precisa beber do meu sangue. Gente, quando ele trouxe essa mensagem, essas palavras dele, elas marcaram uma mudança drástica na aceitação pública de Jesus. Se você continuar lendo, você vai ver que depois disso, até as pessoas mais próximas de Jesus falaram, ele está louco. Como que ele está falando para beber sangue? Não pode beber sangue, porque no sangue está o poder da vida. Naquela mesma noite, Jesus usa outra metáfora que revela ainda mais o significado desse sangue partilhado. E ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês precisam estar conectados a mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. E aí eu te pergunto, a gente entende que na origem lá estava o cordeiro imolado, um sangue sendo derramado por nós, um sangue que tem uma voz que diz a verdade sobre quem nós somos. Quando nós cremos, nós ganhamos a identidade de Cristo. E agora nós sabemos que nós podemos, que a vida dele está em nós. E eu te pergunto, para que a vida dele está em nós? A vida dele em nós serve a um propósito. Viver como ele. Fazer o que ele faria, do jeito que ele faria. Porque isso é viver de forma original. A gente tem um conceito de original, que original é o que é muito diferente, original é o que ninguém faz. Quando, na verdade, o viver de forma original é viver entendendo de onde nós viemos. E de onde nós viemos e agora quem vive em nós, para que a gente entenda que nós podemos viver como Ele. É possível viver como Ele. A resposta que nós devemos dar a Jesus não é somente eu acredito ou eu não acredito, ou eu concordo ou eu não concordo. A resposta que nós devemos dar a Jesus é segui-lo. Porque o Evangelho ele não é um conjunto de ideias, porque conjunto de ideias você concorda ou não. Ah, isso eu não concordo. Ah, isso eu concordo. Isso é conjunto de ideias. O Evangelho ele é uma pessoa, o Evangelho é Jesus. E quando Jesus se aproximava dos discípulos, ele não dizia, olha, vem que eu quero ter uma conversa com você, porque você precisa entender. Não, ele dizia, ei, você, siga-me. Há alguns domingos atrás, o Gabriel pregou sobre o que era para aquele povo judeu, quando um rabino dizia, siga-me. Quando um rabino dizia, vem e me segue, ele estava dizendo, eu acredito que você pode viver da maneira que eu vivo. E é interessante porque, por exemplo, Jesus chamou Pedro. E aí a gente sabe que Pedro, num certo momento, vê o seu rabi, vê o seu mestre andando sobre as águas, é ou não é? E ele resolve sair daquele barco. Porque ele acredita que ele pode fazer o que o mestre pode fazer. E aí, num certo momento, ele começa a afundar. E Jesus diz para ele, pequena fé. Agora eu te pergunto, será que Pedro tinha perdido a fé em Jesus? Nele mesmo. Naquele momento, Pedro, ele perde a fé em si mesmo e por isso ele começa a afundar. Porque ele deixa de acreditar que ele pode fazer exatamente o que o rabi, o que o mestre faz. E eu te pergunto, você acredita que você pode fazer exatamente o que Jesus faz?
Você acredita que você pode viver exatamente da forma que ele vive? Você acredita de verdade que a vida dele está em você? Crer em Jesus não é simplesmente entender Jesus, crer em Jesus é seguir Jesus. Se colocar no caminho dele e fazer dele o seu Senhor. Talvez a maioria aqui, algum dia na vida, fez a oração que é: Jesus, eu te aceito como o meu Senhor e Salvador. E é interessante como a gente tem uma visão de salvação como se fosse um ticket. Ah, legal, você aceitou como Senhor e Salvador? Aqui está o seu ticket agora você pode ir para o céu, porque agora ele é seu Salvador. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você fez dele o seu Senhor? Porque o que é um Senhor nas nossas vidas? Aconteceu algo muito legal há algumas semanas atrás. No meu momento de devocional com o Lucas e o Pedro, um pouco antes a gente estava jantando, e o Lucas falou: mamãe, papai, eu quero conversar com vocês. E ele falou: lembra aquela brincadeira, eu não vou expor o que é a brincadeira, mas assim, lembra aquela brincadeira, aquele brinquedo que vocês falaram que não é legal? Sim, filho, a gente lembra desse brinquedo, a gente não acha muito legal para criança e tudo. Sabe o que é, mamãe? É porque eu tenho muitos amigos que brincam disso, e eu queria tanto brincar disso. E a gente falou: filho, a gente entende que você gostaria de brincar disso, mas a gente realmente acredita que isso não é bom para você. E tá, ele ficou triste, sabe? Assim, ele não ficou bem com aquilo. E na hora do devocional, a gente não estava mais falando sobre aquilo. E ele falou assim, na hora de orar: Jesus, me fala o que você acha disso. E o que você achar disso, eu vou obedecer. E ele falou assim: traz uma nova ideia para os meus amigos, se não for para eu brincar disso, porque eu fico com vontade de brincar. Gente, algumas semanas depois veio o álbum da Copa, e o Lucas tem certeza que o álbum da Copa é a resposta da oração dele. Porque agora ninguém mais fala dessa outro negócio cheio de cartinha que brincava e não sei o quê. Agora todo mundo quer fazer o álbum da Copa. Ele falou assim: mamãe, você viu o que Jesus fez? Desde novo, ele está entendendo que sim, eu e o Gabriel, nós amamos eles, nós queremos o melhor para eles, mas que ele tem um Senhor. E que é esse Senhor quem vai dirigir a vida dele, conduzir a vida dele. Porque tem pergunta que é difícil, é ou não é? Ou vocês têm resposta para tudo? Eu não tenho. Tem tantas questões que eu vou para o meu rabi, para o meu mestre, e eu falo: mestre, me ensina sobre isso. Eu preciso entender o que você pensa sobre isso. Nem tudo está tão claro, é ou não é? Mas Ele está conosco, a vida dEle está em nós, porque Ele é o nosso Senhor. E às vezes tudo que a gente precisa é abandonar a presunção de achar que a gente vai conseguir entender Jesus e abraçar a humildade de aprender com Ele. Ele vive junto com a gente, Ele está com a gente agora. Ele vai estar com você quando você for para casa, Ele vai estar com você na hora de dormir, e Ele está sempre com você. Abraça essa oportunidade de viver com Ele, de aprender com Ele, de caminhar com Ele, de se colocar no caminho dEle. Na nossa origem, o cordeiro estava lá imolado, e imolado, gente, se você vai procurar, o significado dessa palavra é sacrificado, massacrado, morto. Antes de dar ordem para tudo de mais lindo existir, já estava lá o cordeiro. O pecado não pegou Deus de surpresa, gente. Já existia a solução. Ele escolheu nos amar desde o princípio. Isso não foi uma ideia no meio do caminho. Isso foi a ideia que sempre existiu. E se eu tivesse que dizer algo que a gente precisa ter certeza, é desse amor.
Porque se você não tiver certeza desse amor, outras coisas vão definir você. E você vai passar a se definir pelo que você faz, ou pelo que você tem, ou pelo que você não tem, ou pelo que você conquistou, ou pelo que você não conquistou. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas por que uma imagem de transfusão de sangue? Tentaram de todas as formas me convencer a não colocar esse vídeo. Thaís, me perdoe, nossa líder da comunicação. Mas foi o Espírito Santo que me mostrou essa imagem. Quando eu imaginava um caminho totalmente diferente para essa mensagem, eu via exatamente isso. E eu fiquei tentando entender o que ele estava querendo com isso, porque é feio, é ruim, é agonizante. Coitada de vocês, porque eu estou de costas. Mas é estranho. Vocês sabiam que na Bíblia a palavra sangue ela é mencionada 700 vezes? Mais até que cruz. O sangue, ele foi escolhido como símbolo exatamente por conta do que ele é. E eu vou falar muito rápido sobre o sangue. Para um cirurgião, temos alguma cirurgiã aqui? Médica? Vê se eu estou falando certo, senão você vem e me corrige. Mas para um cirurgião, o sangue é o emblema da vida. Porque perda de sangue é perda de vida. E aí eu comecei a estudar o que era o sangue para a medicina. E aí eu encontrei a história de um cirurgião e ele disse que a vida dele mudou o dia. Ele foi ser médico na Índia e ele viu uma menina chegando e morrendo. Ele falou assim, é como se eu vi ela perdendo a cor, ela estava ficando branca, não tinha mais vida nela. E ele falou, de repente, eu vi alguém trazendo uma bolsa de sangue, e no momento que colocaram e começou aquela transfusão, ele falou, eu vi um milagre acontecendo diante dos meus olhos, porque as cores elas foram voltando, o lábio voltou a ter cor, de repente aquela menina abriu os olhos, e ele falou que naquele dia, ele entendeu o que era o sangue, que o sangue é vida. Porque a gente está sempre associando o sangue à morte. Mas o sangue é vida. Em todo o campo da medicina, uma transfusão de sangue é talvez o exemplo mais puro de saúde sendo compartilhada. Quando Jesus nos convidou a beber o sangue dele e tomar o cálice, que é a nova aliança, no seu sangue. Ele nos convidou a participar desses recursos de vida contínua. A gente não recebeu apenas uma transfusão de sangue no dia que a gente falou, eu creio. Ei, Jesus, você é o meu Senhor, você é o meu Salvador. Esse sangue está disponível agora. Ele está disponível todos os dias. O nosso sangue está sendo renovado dia após dia. O sangue dele está em nós, nos capacitando a viver a vida da forma original, que é a forma que ele vive. A ceia do Senhor, ela é uma celebração da nova intimidade que a gente só pode obter por meio de Cristo. E a gente se aproxima dele. A gente participa dele e ele nos alimenta. O sangue de Cristo é o alimento da nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui, essa conferência, é tudo muito espiritual. Existem coisas acontecendo agora que com os nossos olhos naturais nós não podemos ver. Mas esse sangue está passando pelas nossas vidas. Esse sangue está renovando a nossa vida. Esse sangue está nos libertando.
Esse sangue está nos curando. Esse sangue está nos trazendo a certeza do amor dele por nós. Eu vou pedir para vocês pegarem dentro da sacola de vocês, tem uma ceia. Eu vou pedir para o louvor subir. Jesus, ele usa a analogia do ramo ligado à videira para mostrar que se não tiver essa conexão, essa uva vai murchar. Ela vai perder o valor. Assim como se a gente pega um pedaço do nosso corpo e se parar de passar sangue, ele vai perder, ele não vai conseguir, ele não vai ter mais a função que ele tinha. O sangue de Cristo é a vida dele em nós. É a vida dele em nós, trazendo sentido para a nossa vida. Não busque sentido fora. O sentido está nele. Talvez você tenha vindo para essa conferência pensando, tudo que eu preciso são ideias originais. Tudo que eu preciso é algumas coisas para a minha vida. E essa conferência, ela começa te dizendo que tudo que você precisa é entender a ideia original de Deus. Ele sempre te amou, Ele te ama, e Ele sempre vai te amar. A partir disso, você pode viver a sua vida. Mas quando você entende que a vida dele está em você, você lembra que a sua vida não é para você. Não é bom viver para si. É por isso que Jesus vem e nos mostra como não viver para si, como se doar, como fazer essa transfusão e doar vida. E claro que aqui a gente poderia estar falando no sentido literal, porque isso é maravilhoso. Os bancos de sangue agradecem, mas eu estou falando de algo espiritual. Eu estou falando de um sangue que você pode não conseguir ver, mas que está agora disponível para você. Mês passado, no momento da ceia, aconteceu algo muito sobrenatural que ninguém viu, mas eu vi. Daquele dia em diante, eu nunca mais olhei para essa ceia da mesma forma. Porque às vezes a gente faz as coisas como um certo costume. Vamos ceiar? Vamos. Obrigado, Jesus. É tão profundo. É o sangue dele em nós. É vida. Se você beber do sangue do Cordeiro, a vida dele vai estar em você. Ele vive em você. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. E nós vamos orar. E eu vou pedir um grande favor para vocês. Para vocês ceiarem hoje de uma forma que vocês nunca ceiaram antes. Que vocês possam se lembrar lá da origem. Que vocês possam ceiar hoje com uma consciência diferente. Lembrando Jesus.
o seu corpo, é o seu sangue por mim. Por mim. Pai, faz o que só você sabe fazer. Foi você que trouxe cada uma dessas mulheres aqui. É você quem as ama mais do que tudo. E eu só quero que elas entendam. Que elas entendam o sacrifício que você fez por elas. Para que elas entendam que essa é a origem de tudo. Essa é a origem de tudo e que a vida está disponível para elas a todo momento. E que não tem nada que falta para elas, nada. Vocês vão ficar com os olhos fechados e nós vamos ouvir agora um barulho. Da morte para a vida. Da morte para a vida. Porque a única morte é a vida longe dele. E lá na origem, ele estava dizendo: eu não quero viver a vida sem você. Da morte para a vida. A nossa vida foi comprada e o preço foi o preço de sangue. O próprio sangue de Deus, o Deus encarnado em Cristo. Dizendo: agora eu vou dar a provisão para vocês viverem como eu vivo. Eu não quero que vocês simplesmente entendam que vocês são amadas, mas eu quero que vocês entendam que vocês são amadas e que agora eu vivo em vocês para amar. Para amar. Para amar. Para amar. Para amar, para se importar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.